Não, agora é tudo assim. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso abençoado. Retomando o nosso curso hoje, bom demais. Então, para a gente começar, como sempre, vamos nos preparar. Pessoal da internet, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo com o áudio? É só um joinha aí para saber. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, é. Valeu, obrigado. Valeu. Tudo certo também. Valeu, gente. Então, vamos começar. Vou te convidar a trazer o pensamento para o momento presente. Buscar uma respiração mais profunda e tranquila. Respire. Vamos começar relaxando o seu corpo físico, como sempre a gente faz, com a respiração mais profunda e tranquila. Comece pelos pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, passando pelas pernas, quadril, pelo seu abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, cada vértebra da sua coluna, seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, antebraços, mãos. Respira. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa, couro cabeludo. Dessa forma você fica mais relaxado, mais relaxada. E o seu corpo mais relaxado propicia que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais voltada para o agora, para o já, para o momento presente. Você se conecta ao presente e começa a se conectar a você, a sua essência, ao seu eu interior. E se conectando a você mesmo, a você mesmo. Você visualiza aquela pequena chama que você tem lá dentro, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Então, nessa conexão consigo mesmo, consigo mesma, você agradece. Agradeça a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que está começando, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para trocar mais um pouco de conhecimento e de experiências. Agradeça. Deixe a gratidão fluir no seu peito. Agradeça pelo seu dia. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão aqui, próximas a você. E todas as oportunidades que Deus te dá todos os dias. Agradeça. E use a gratidão como combustível para que ela possa acender e expandir cada vez mais a sua luz, a sua chama interior. Essa luz que vem de dentro, que por ser sua tem a cor que mais lhe agrada. E você, com o combustível da gratidão, vai expandindo essa luz, aumentando, crescendo cada vez mais, até que ela envolva todo o seu sistema, todo o seu corpo. Processo de autoiluminação agora, isso. Respire e irradie essa luz, envolvendo não somente o seu corpo, mas
tudo que está à sua volta, todo o ambiente, como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo e todos ao seu redor. Irradie agora. Irradie profundamente, exponencialmente, em todas as direções. Isso. Assim a gente vai formando uma linda corrente de luz, porque a sua luz conecta com a do colega do lado, se conecta a do outro, se conecta a cada um aqui, reunidos nessa reunião hoje, seja presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente. Vamos nos conectando, trocando energias, formando uma linda corrente de luz, que nos restabelece, nos reequilibra. Isso. E talvez você queira me acompanhar, com muita gratidão, ao nosso amigo e mestre Jesus, através dessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira profundamente, enche o peito de ar e solta. Você vai percebendo novamente seu corpo, cada parte dele, o peso que ele faz onde você está sentado ou sentada. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, começando agora, irradiados, conectados. E eu começo perguntando: quem fez atividade? Eu sei de gente que fez, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Quem gostaria de começar a compartilhar? Quem fez? O que sentiu? O que experimentou? Estou curiosão aqui. Ninguém fez? Eu fiz, mas eu larguei lá. Eu fiquei perto da cama e deixei lá. Mas eu lembro, assim, não sei se foi bom ou se foi ruim. Então compartilha com a gente o que você lembra, como foi a sua experiência. Eu tenho uma carta que eu comprei há pouco. Toda vez que eu vou lá, eu sinto um negócio ruim. E aí, depois eu cheguei em casa e fiquei pensando, gente, aquela casa tem alguma coisa estranha, assim. E aí eu dormi, eu não sei se dormi. Depois eu acordei, aí eu tive uma tipo imagem de uma pequena. E aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, né? Foi assim, né? Engraçado. No dia que eu fui, eu senti mal. Eu falei, engraçado, essa casa toda vez que eu entro, eu sinto uma coisa esquisita, eu não sinto bem. Parece que tem uma energia pesada. Você sente alguma coisa? Ele falou, não. Aí foi embora. Aí depois ele voltou sozinho. Ele passou tanto mal que chegou a dar vontade de achar que estava infartando. Quem que voltou? O rapaz que estava comigo. Ah, o rapaz, no sonho. Que eu perguntei para ele. Não, pessoalmente. No sonho, não. Ah, tá. O que aconteceu? Quando eu senti o mal, eu perguntei para ele. Eu sinto um negócio esquisito nessa casa. Você sente alguma coisa? Ele falou, não. E foi embora, esse dia. Depois ele voltou na casa sozinho. Aí ele passou tanto mal que quase vai para o hospital achando que estava infartando. Eu não sei se tem a ver com a... Mas você fez a irradiação? Então, porque depois que eu fui lá, eu fiquei deitada pensando, o que tem de estranho nessa casa, entendeu? Ah, você conectou na casa. Fui pensando, por que eu fiz assim, o que tem, sabe? Aí fiquei pensando na casa, o que poderia ser, e aí aconteceu isso. Não sei se por aí, se era essa o exercício. Olha, não foi muito dentro do exercício, mas houve uma conexão aí. O fato de você ter sentido
a energia pesada, o mal-estar que veio, com certeza foi uma conexão ali, com certeza com algum espírito que pode estar ali naquela casa. Porque é muito comum, às vezes, o espírito ele muito apegado às coisas materiais, por exemplo, a casa. Vamos supor que a pessoa mora lá e gosta muito da casa. E conquistou a casa com muito esforço. E é apegado àquela casa. Aí desencarna. E como ele fica? Fica com fixação mental na casa, né? Pensando na casa o tempo todo, ele pode estar lá. E aí ele vê as pessoas entrando lá, pode ser que ele não esteja entendendo que ele desencarnou, e ele acha que são gente, que é gente invadindo a casa dele, entende? E aí ele quer expulsar. Por isso esse mal-estar que vem, porque faz a conexão ali. Você sabe se ele morreu infartado? Eu não perguntei para a filha dele de que ele morreu. Porque o rapaz passou mal, né? Ele falou assim, deu dor de cabeça, vômito, aí ele falou com a mulher dele, pode chamar o médico que eu estou infartando. Mas isso acontece mesmo. Teve uma época que a Cris, a minha esposa, que é psicofônica, estava tendo todos os sintomas de infarto. Eu cheguei a levar ela para a UPA, na época nem chamava UPA. E ela fez exame, tudo, não tinha nada. E era mediúnico. A minha filha também. Quando eu quebrei o nariz, foi assim. Ela incorporou e disse que estava infartando. E ela punha a mão assim e falava, tá doendo demais, eu vou infartar, Porque, na verdade, é a sensação do espírito, né? Aí o médico se conecta e sente o que o espírito está sentindo. Se ele desencarnou por infarto, né? Ele pode ficar sentindo aquela dor no peito pelo seu apego às coisas materiais. Não se desapegou ainda da vida da sua última reencarnação. Então ele leva com ele as impressões. E aí o médium conecta, ele sente mesmo. Isso é muito comum, muito comum. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas passando muito mal, aí vai no médico, faz uma bateria de exames, faz check-up e não tem nada. Né? Muita gente. Eu conheço um em específico, meu próprio pai sofre, coitado, sofre muito, mas não aceita. Não aceita. Eu já cansei de conversar, pedir para ele procurar um tratamento espiritual. Não aceita. Continua sofrendo. E aí, o que acontece? Começa a desencadear no físico, porque aí, com o tempo, a conexão vai durando tanto tempo que aquilo vai para o perispírito, você conecta, aquelas sensações que você vai sentindo do perispírito transfere para o corpo. Se você não buscar ajuda, pode acontecer de transferir para o físico. Pode acontecer. Aí, tá vendo? Então, assim, infelizmente, a pessoa, se ela é o famoso não vai pelo amor, vai pela dor. E tem uns que nem pela dor vai. Mas, assim, no caso do seu pai, será que é uma provação que ele vai ter que passar até chegar à época do entendimento dele? Sim, lógico, óbvio. Provação para ele, até ele aceitar. Enquanto ele não aceitar e não buscar ajuda, ele vai continuar. Eu acredito nesse caso aí, tem um momento, entendeu? Falta de orar por ele, falta de conversar, falta de pedir ajuda, não é. Mas ele tem que fazer a parte dele. Né? Eu acho que tem que vir uma coisa surpresa. E olha que ele já teve várias surpresas, viu, seu Lula? Ele já teve várias surpresas, mas ainda não foram suficientes. Cada um tem seu momento. Cada um tem a hora, né? Ué, Diga, João. a radiação aí eu faço todo dia, né? Só que a única coisa que eu sinto, assim, parece que eu saio de mim, fico escutando assim, as músicas, assim, bem lá no fundo, parece que eu estou flutuando. Eu Que legal. saio de mim assim e fico. Aí, quando eu ponho radiação, assim, à noite na dormir, eu durmo que até a música para lá, eu não vejo. Agora, outra coisa que eu achei estranha é o seguinte: essa semana, eu não estou indo na academia, eu resolvi fazer caminhada no piscinão, né, à noite. Certo. Porque eu acho ali o ar fresco, eu achei melhor. Mas esses dias para trás, não sei se foi segunda, não, foi terça. Aí eu fui sozinha, da Tiana não quis ir, eu fui. Aí, cara, fui andando, eram umas 8 e pouca da noite, tem umas áreas lá que é escura, né? Sim. Aí lá tinha um cesto, sim, cesto de lixo. Eu vi uma pessoa sentada nele.
não, isso é seguro. Aí eu falei, já apareceu passo, quem me está falando, não, deixa quieto. Aí beleza, eu cheguei e falei para ele, nossa, acredita que eu tô vendo coisa? Não, tô vendo gente. Beleza, né? Aí no outro dia, cara, ela foi. Aí no mesmo sexta, não, parece que tem uma pessoa sentada ali. Não, você tá de brincadeira, cara. No mesmo lugar que eu vi a pessoa sentada, você tá vendo também? Mesma coisa. Tá vendo? É um banheirinho, né? Um banheirinho tá lá. Cara, eu nem falei pra ela o que era, onde que era, como é que foi. Parece que ele tem gente sentada. Eu falei, você tá de brincadeira. No mesmo lugar que eu vi. É porque tinha, né? É. Porque era um amiguinho, tava lá. Tava descansando. Tava lá descansando a caminhada. Outra coisa desse negócio da casa, que eu já li também, é a questão da vibração dos moradores da casa ficar no ambiente. Tanto que esse ectoplasma é utilizado pelos espíritos superiores quando precisa trabalhar a questão, por exemplo, de movimentar objetos, né? Então, essa impressão também, dependendo do estilo de vida que eles tiveram lá também, fica gravado. Pode né? ser. Aquela vibração fica ali. Pode ser. Mas se for muito forte, o caso igual do amigo dela, que realmente passou mal, aí eu acho difícil ser só uma vibração. A chance é maior de ser um espírito mesmo que está conectando ali, sabe? Porque quando é a vibração do ambiente assim, devido às energias psíquicas que ficaram impregnadas no ambiente, você tem a sensação, só que ali é uma sensação que não é muito forte. Ela incomoda, mas é leve. Você sai, passa. Agora ele passou mal, ficou passando mal depois, então é muito forte. Quando é muito forte assim, a chance é grande de ser de um espírito mesmo. Ele falou a mesma coisa, porque acha que o dono da casa está lá. Aí, ó. Já veio essa impressão para ele, né? Essa situação é o normal, né? Porque todos nós vamos analisar onde é o lugar para onde nós sempre voltamos. Para casa, né? Para casa. Quando você está triste, está acabrunhado, não quer ver gente, não quer conversar, onde é que você fica? Em casa. Então, a nossa casa é o nosso porto seguro, certo? Sim. E aquela pessoa que não sabe que desencarnou, qual é o único lugar do mundo onde ela vai se sentir integrada e vai se sentir bem ou menos pior? É o lar, né? É o lar. Na casa dela. Então, Muito óbvio, muito lógico isso, né? Eu tive vontade de ver. Ô, João, você falou da experiência e tal, mas assim, você falou que quando você irradia, você viaja e você dorme bem, né? Nessa semana em específico, você percebeu alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa veio para você ou não? Não conseguiu perceber. Só relaxa e dorme. Só relaxa e dorme. E o senhor Saulo, veio? Você falou em frase, né? Frase, palavra, qualquer coisa. Eu estou fazendo o seguinte, eu não gosto de falar, eu gosto muito de assistir filme. Assisti até um do Espírito Brincarão, com criança, no Marlins. Aí às vezes eu fico em dúvida, vou ser sincero, fiquei aprendendo, fiquei ouvindo sobre a doutrina. Aí eu perguntei, é certo ou errado? Igualzinho, hoje está essa psicografia, tem muitas coisas ali que você não tem condições para a gente que faz curso aqui, entender que aquilo ali foi um espírito que veio. Eu não ensino muita informação. Eu estou observando essas coisas. Aí eu perguntei, assim, né? Se eu estou certo ou se eu estou errado, aonde que está o meu olho? As flores do jardim alheio não vai enfeitar a sua casa. Sua casa só tem uma coisa. Confiar em você mesmo. E aí? O que a gente falou na aula passada, confiar. Confiar na sua capacidade de conectar. Confiar que você tem mediunidade como qualquer outra pessoa no mundo. E esse, como diz outro, quer dizer, eu fico, sabe? Eu vejo, digamos assim, certas coisas, eu fico naquela dúvida. Hoje, principalmente, eu estou notando, com todo respeito, a turma da Globo que morreu,
Está tudo se parecendo aí, como se estivesse no paraíso. Tarcísio Meire, não sei o que lá, um sumo, Zacarias. Mas toma cuidado com isso, viu, Souza? Não, é isso aí que eu Cuidado que tem muita mistificação, a gente falou sobre isso. Tem que tomar muito cuidado. É porque fulano falou, fulano desencarnou e falou que eu sou experiente. Cuidado. E outra coisa que eu... Muito cuidado, porque tá aparecendo de quilo aí na internet, mensagem de famoso falando o que aconteceu no plano espiritual com ele. Cuidado, tá? Eu não tô falando para desacreditar de tudo, mas assim, lembra da fé raciocinada? Usa muito critério, sabe? Já vai desconfiando. Cuidado com isso, muito cuidado. Muito cuidado, porque ali pode ter muita mistificação, tá? Muito cuidado com isso. Até os nossos pensamentos. Sim. Tem que vigiar. Com Muitas certeza. vezes você fala, nossa, mas será que isso foi uma intuição? Ou foi o que eu pensei? Senhor, vai falar, não? Vai, não? Comigo veio, não foi uma frase, né? Foi um texto imenso. Eu estava trabalhando e aí eu fiz uma prece, porque estava bem pesado. De manhã estava difícil. Quando eu terminei a prece, veio e aí a mão não controlou. Aí veio um texto imenso. E hoje de manhã, quando eu fui ler, eu percebi que o texto veio para mim. Foi uma por conta mensagem... do momento que a gente estava vivendo no trabalho. Na minha sala são 4 pessoas na minha equipe. Coisa de segundos, a sala esvaziou e eu fiquei sozinho. Foi muito rápido. Na hora, eu me preocupei pela questão de estar no ambiente de trabalho, que tinha acontecido lá, e eu fiquei bem assustado na hora, porque eu não estava esperando. Mas você chegou a fazer a irradiação antes? Sim. Fez? Sim. Fiz porque estava tendo um problema lá na recepção e estava muito pesado. Entendi. Olha aí, que legal. Já usando os recursos. Oração para dar uma aliviada. Já usando os recursos que aprendeu. E aí veio. E foi, assim, coisa muito rápida. A sensação a mão não parava mesmo. Gente, e eu não me recordo de pegar o bloco de papel, porque aquele bloco não fica na minha mente. Você trouxe? Trouxe. E eu comparei com a minha letra mesmo, nada a ver. Olha que legal, gente. Ele me mandou a foto e eu fui ler, eu não entendi a letra. Eu fiz a comparação E a letra do Lucas da letra do meu caderno, que eu uso para estudar, com o que veio. Olha lá, gente. Nossa. Lê para nós. Gente, olha a carta que ele recebeu. Irmãos, o planeta azul, planeta este tão maravilhoso, criado por nosso Pai Maior, viveu e vive um momento histórico, o qual foi um marco na transição para um mundo de regeneração. Jamais devemos nos esquecer do maior mandamento ensinado pelo Mestre: amai-vos uns aos outros. Acolhamos os irmãos. Estou até grampeando, para não perder. Em sofrimento, sem julgamentos. Jamais esqueçais que sois a esperança do Cristo, trabalhadores da seara do bem. Amparai como sois amparados. Que Jesus nos auxilie na jornada dessa nossa evolução e a Mãe Santíssima nos ampare e rogue a Deus no céu por nós. Bento, e eu não entendi o resto. Olha isso, gente. Nossa, que coisa linda. Para quem não conhece o Lucas, gente, ele não é médium já desenvolvido, tá? Ele está começando agora com o curso, ele fez a irradiação e recebeu essa mensagem. E nunca tinha acontecido. Nunca, né? Tá vendo? Isso aí, gente, é uma prova de que todos nós temos mediunidade. Que basta a gente buscar o conhecimento para lidar com esse recurso. Olha só, que maravilha. Olha essa mensagem. Tudo a ver com o evangelho. Eu tô careca de ver a letra dele, né? Na hora que ele mandou, eu falei, Lucas, o que tá escrito aí no final? Quem que assinou? Não. É Qual Bento, que nome sabe? que é Bento. esse? Bento, e eu não consegui Aí ler. cortou a conexão. Consegui entender o resto. Maravilhoso, E parabéns. falar que o Lucas ele trabalha num lugar que pesado. Pesadíssimo. Que é enfermagem. E olha o amparo da espiritualidade. Então, tá amparadíssimo. Oi, Geise, pode falar. Você levantou a mão?
Ô, Hélio, boa noite, é o Hélio. Pode falar. Eu fiz a radiação, eu quase fiz umas 3 vezes. Uma eu não consegui, porque uma estava com muito sono, aí acabei dormindo. Mas assim, as outras 2 vezes que eu fiz, foi bem gostoso, né? Senti uma sensação gostosa. Meu corpo chegava a ficar quase meio que formigando, assim, sabe? Formigando, sensação gostosa. Mas em ambas as vezes eu não recebi nenhuma mensagem. Terminei, fiquei esperando, não veio nada, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Aí eu fiquei pensando, não sei se eu não me concentrei bem. Apesar de concentrar, eu acho que concentrei, porque eu senti uma sensação gostosa, sabe? Não sei se eu não sou sensitivo assim, não tenho essa sensibilidade. Mas foi isso aí. Só o fato de você ter tido uma sensação, houve alguma conexão ali. Só que você não conseguiu captar em forma de palavras ou pensamentos conclusivos. Entende? Mas só o fato de você ter uma sensação diferente já mostra que houve ali alguma coisa diferente mesmo, uma conexão diferente. O fato da gente elevar o padrão vibratório, naturalmente você vai mudar suas conexões, naturalmente, né? Então, isso é um processo normal, é claro, primeira vez que você faz, conscientemente, usando os recursos que você aprendeu, normal, tá? Ficar atento no pensamento, sabe? Às vezes, você pensa em algo que você não estava esperando pensar, e às vezes você pode confundir que é um pensamento seu. Principalmente quem está começando. É muito natural, normal, a pessoa achar que o pensamento ali é dela. Por que eu estou pensando nisso? Se veio essa pergunta, pode ser que seja algo que não seja seu. Né? Qualquer coisa, você tem uma psicógrafa experiente do seu lado aí também, ó. Pode te dar dica também. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei aquela dica de radiação sua, aquele passo a passo, não sei se pode ser chamado assim, aquele que tá no YouTube, o vídeo, né? Aí eu coloquei ele do lado, eu fiquei deitado na cama, posição mais relaxada possível, né? Aí fui ouvindo tudo do início até o final, e acompanhando. Legal. Isso agora é um processo. Se você tiver interesse em continuar, aos poucos você vai percebendo. Às vezes não vem na hora, pode ser que venha depois. Pode ser que isso aconteça também, de vir depois. Certo. Mais alguém? Posso falar? Eu acho que tem a ver com o outro. Oi? Posso falar uma que eu acho que ligou com a mensagem do Lucas. Pode, claro. Toda terça-feira eu me padronizei um horário para estudar. Certo. E aí, já fazia um tempo que eu não recebi as mensagens, mas é porque eu engravidei, aí foi tudo processo e dei uma parada. Aí, como você comentou essa semana, né, eu falei, não, acho que vou retomar para ver se sai alguma coisa de novo. E aí, na hora que começou a ler, nossa, parece que eu saí, assim, que tem alguma coisa meio que a ver com a sua mensagem. Começa assim. Caros irmãos, é nesse tempo de luz que devemos caminhar com a certeza de que muitos turbilhões da vida poderão moldar nosso espírito em construção. É nesses caminhos tortuosos que devemos ultrapassar as barreiras mais altas para a nossa evolução. Temor que nos arrebata diante das lições apresentadas, nos enfraquece diante dos esforços necessários para prosperar. O que pensar da nossa vida final? O que vemos e desejamos, o que vemos e o que desejamos alcançar? As facilidades nos enmoldam de caprichos que nos deixam levar pela lei do menor esforço. Por isso, a nossa caminhada se torna mais demorada e mais tortuosa. A busca pela facilidade nos atrai desejos e fascínios incontroláveis que não permite a nossa progressão na Terra e na vida espiritual. Portanto, acordemos e avancemos, porque o tempo é longo. O tempo é longo, mas o progresso anseia por pessoas desejosas de evoluir
e alcançar lugares nunca habitados pelos espíritos terrestres. Qual é o seu ponto de partida? Já pensou nisso? Onde ele se encontra? E para onde pretende seguir? Determine caminhos e avance. Determine caminhos e avance. A parada tarda caminhos desejosos por seguir. Então, faça a sua escolha e busque pelo seu caminho. Nossa! Busque o Já caminho. tá saindo gente, né? Gente, vocês estão muito avançados. Que Essa é uma frase, né? Mas eu achei que isso aí era não. Que isso? Que lindo! Chamando a atenção, né? Nossa. A gente escolheu o caminho. Ó, E eu tô, parece que eu tô até agora, em casa, porque eu começo a estudar às 5h30, 6 horas, né? E eu Sei. paro para vir aqui, você recebeu hoje? hoje. Né? Que Vir aqui. lindo! Parece que eu Maravilha. ainda tô meio fora do lugar. Estou vendo futuros psicógrafos vindo trabalhar na casa. Pertinho da minha, né? Gente, só um detalhe que eu preciso falar. A proposta desse exercício não é forçar a psicografia de ninguém, tá? A proposta é a conexão. Eu pedi para anotar só para vocês lembrarem de trazer a mensagem para mim, caso houvesse, tá? E é muito natural. Quem não recebeu não percebeu nada. Isso é muito natural. Isso é só um início de processo. Aí nós tem 2 PhD aqui que, de repente, recebe lindas mensagens. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Muito lindo, assim. E aí, analisando a mensagem, você vê que condiz com o Evangelho, não tem uma intenção, uma segunda intenção por trás, né? Ou seja, foi algum amigo mesmo que trouxe essa mensagem, né? Muito bom. Muito bom. Mas uma dúvida que teve, né, no caso do local onde a gente está, mesmo tendo no caso, ele fez uma irradiação, mas às vezes é um local difícil, né, que é o caso no hospital. No caso, se isso for acontecendo com ele, né, de ter naquele momento, ter esse contato, pode deixar fazer, que eu sou aquela medrosa. Foi o que me preocupou muito Então, na hora. O que acontece ali? Ele fez a irradiação justamente para sair do padrão vibratório que estava no ambiente. Ele fez justamente para se proteger, usou como uma ferramenta de proteção, né, para sair daquela conexão que estava fazendo mal para ele. E ele fez isso, e ele saiu. Quando ele saiu, ele se conectou com esse amigo. Então, assim, todas as vezes... Em casa, por exemplo. E eu entrei num momento de gratidão, que era uma coisa que eu queria ter arrumado meu guarda-roupa. Eu comprei já tem 3 meses e sempre deu problema. E eu não conseguia arrumar, e eu consegui arrumar na sexta. E aí eu falei assim, nossa, meu Deus, obrigada. Eu fiquei tão feliz de ter conseguido, apesar de tantas dificuldades que aconteceu. Aí um problema foi entregue, outro foi montador, outro foi não sei o quê. E parece que minha casa ficava bagunçada, eu não conseguia pôr as coisas no lugar, porque toda vez que eu ia falar, agora eu ponho no lugar, acontecia alguma coisa e aquilo foi agarrando, sabe? E aí, naquele momento, eu fiquei tão grata de ter conseguido resolver aquilo, né? Eu falei assim, nossa, ainda bem que tem mais de 3 meses que eu tô tentando isso aqui, agora deu certo, né? E aí veio uma sensação, porque às vezes eu sinto aqui, ou quando eu vou falar com alguém, eu sinto como se tivesse algo me encostando, uma vibração mesmo. Quando é uma vibração elevada. E eu comecei a sentir isso lá em casa. Eu tô assim, não, tá tudo bem, deixa eu rezar, deixa eu sair do lugar. Por quê? Porque você chega num ponto que, quando você vai discernir, por exemplo, não no caso da psicografia, que você vai ler o conteúdo para saber o que é, mas, por exemplo, você vai discernir o tipo de espírito que está aproximando de você, entende? Então, isso é uma experiência, tempo. Conforme você vai lidando com isso, você vai aprimorando a sua sensibilidade, e conforme você vai aprimorando a sua sensibilidade, você vai discernindo a energia,
a presença, se é uma presença boa, se é uma presença não tão agradável. Você começa a ter uma percepção conforme você vai experimentando, vivenciando isso, a sua sensibilidade vai aumentando para isso, entende? É variável de médium para Não tem uma regra assim, é assim. Mas assim, o que é assim? O que é receita de bolo? Experiência. Quanto mais experiência você vai tendo com aquilo, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você vai estando apto para discernir as nuances. É igual o exemplo do músico que eu falei, lembra? O músico, para ele consegue discernir uma nota de um instrumento no meio de uma orquestra, um músico treinado, com ouvido treinado, enquanto que a maioria das pessoas leigas musicalmente não vai perceber nada. Por que ele desenvolveu essa capacidade, essa sensibilidade tão aguçada? De tantos trabalhar nisso, treinar, estudar. Mesma coisa para o médium, percebe? Não, e essa experiência que aconteceu aqui com a turma foi uma experiência maravilhosa, que eu, sinceramente, não esperava que fosse brotar essas mensagens lindas, assim, logo agora, no começo do curso. Não esperava. Mas significa que vocês estão buscando essa conexão, estão colocando em prática o que vocês estão aprendendo, e isso está permitindo vocês captarem essas conexões. E outra, quem não captou, está tudo certo, tá? Até porque mediunidade, cada um tem a sua. Às vezes a pessoa é médium intuitivo, ou às vezes a pessoa tem médium de efeito físico, que às vezes não percebe nada com palavras ou pensamentos complexos, mas tem sensações, percebe muita coisa à sua volta, ou efeitos físicos à sua volta acontecem. Cada um é um tipo de mediunidade diferente, tá? Isso, efeito físico é quando um objeto se move, um barulho que você ouve, vai lá, não tem nada pode ter causado aquele barulho. Uma vela que acende sozinha, aconteceu com a Larissa. Uma luz que apaga. Ou que acende. Explica para nós aqui, o caso deles aqui. Né? Eles apresentam o trabalho que teve. E agora aquele médico, vamos supor que é de psicofonia. Psicofonia, fala. Como é que ele vai trazer aqui? E por isso que eu falei, presta atenção no que veio na sua mente. Tem uma diferença muito grande. Vamos supor, ele falou e provou. Agora chega uma pessoa e fala, já não é uma prova assim, digamos, então, mais clara, né? E a turma já fica meio em dúvida. Não provar nada. Então. Não, eu digo assim, mas digamos assim, igual assim nós estamos aqui. Mas, seu Lu, por isso que eu falei para anotar. Então, eu não falei para anotar para ser psicografia. Eu falei para anotar porque veio na sua cabeça. Bom. Veio na sua cabeça para falar alguma coisa, veio uma sensação diferente, veio uma palavra, veio qualquer coisa, anota para trazer para lembrar. Eu não queria forçar uma psicografia. Acontece que veio a psicografia. Tá tudo certo? Igual a gente está falando de hospital. Gente, vocês não sabem o que é o hospital. Seu Lu, deixa só a Geice falar, que ela levantou a mão tem muito tempo, para a gente tocar o curso aqui, senão a gente vai ficar enrolando. Fala, Geice. Então, quando a Pamela falou um pouco, né, desse medo do local e tudo, eu lembro que lá atrás, antes de eu começar, né, a trabalhar mais propriamente dito e os estudos no Laços Fraternos, eu ia num outro centro e eu conversei com um médium, né, experiente na psicografia de muito tempo, e falei para ele como eu estava me sentindo, porque vinha as mensagens e ainda vinha, graças a Deus eu nunca recebi mensagem duvidosa, sempre foram mensagens bonitas, mas ele me falou para eu praticar. Então ele falou, olha, faz o evangelho todo dia, o culto todo dia, no mesmo horário, e faz a psicografia. Pode ser na sua casa, mas desde que você lê o evangelho, né, ele não falou a irradiação, mas acaba que no evangelho, pelo menos eu, quando eu faço o culto, eu sempre concentro e faço, né, todo aquele processo de irradiação. Sempre gostei de meditar também, então vinha as psicografias, e assim eu fui aprendendo um pouco
a equilibrar e a equilibrar meu padrão vibratório. E porque quando você faz o evangelho, você acaba que cria um ambiente protegido. E aí, quando você cria um ambiente protegido, eu não sei se é com todo mundo assim, mas eu, pelo menos, crio um ponto de referência. Então, quando eu me sinto daquela forma, eu sei que está protegido, né? Eu sei que é um ambiente que eu posso confiar e que eu posso receber e tudo. Então, eu costumo fazer isso. Eu comparo as coisas do momento do meu evangelho. Então, se no evangelho, tanto que as inspirações que às vezes vêm na hora do evangelho é a que eu tenho como padrão de que é uma coisa que está vindo de um espírito elevado, porque você faz todo um contexto, né? Toda uma conexão, uma concentração. Então, eu crio como referência esse momento, para eu discernir depois se eu confio ou não. Costumo fazer dessa forma. Interessantíssimo. Por quê? O que ela faz ali com o evangelho é o mesmo que você faz quando você está irradiando. Ou o mesmo que você faz quando você está orando. Ou seja, a irradiação, gente, é só uma das ferramentas para você elevar o seu padrão vibratório. Tá? Às vezes você pode elevar seu padrão vibratório agradecendo, como você fez, Pamela. Entendeu? Então, é a mesma sensação de quando, às vezes, eu tenho que falar a oração aqui, que a gente fala assim, não, faz a oração aí para a gente dar o passo. Então, é aquela mesma sensação que eu tive, né? Isso. Quando eu vou fazer evangelho no lar com os meninos, que às vezes eles me perguntam alguma coisa e eu tenho que responder. É aquela vibração que eu senti naquele momento de falar com eles. Então, foi do momento da gratidão mesmo, isso. Porque tinha passado por tantas intempéries que aquilo, eu achei que nem ia ficar pronto, porque tinha acontecido outros problemas e tinha dado certo naquele momento. Uhum. E eu fui muito grata naquele momento. Então, foi aquele momento mesmo que eu senti. A dica deixa eu ver. Você estava consciente, não estava? Você não perdeu sua consciência. Não. Deixa vir. Aí você deixa vir, presta atenção no que vai vir. Se for uma coisa que você julgar na hora que não é legal, você corta a conexão. Sabe, não quero isso. Você mesmo fala, não quero. A casa é sua, a mente é sua. E se for uma coisa legal, beleza. Deixa vir. O que a gente falou é muito importante. Quando eu faço o evangelho, eu me coloco numa posição, numa situação em que eu me sinto protegido. Ou seja, ela sabe que naquele momento ela conseguiu elevar o padrão vibratório dela. E naquele momento ali, ela está propícia a fazer boas conexões. Então ela já percebe, para ela já é mais claro. Por quê? Ela já praticou, já experimentou, né? Que é o que a gente falou na aula passada, quando a gente estava falando da dúvida. Permitir, experimentar, persistir, confiar. Então você tem que confiar, não é no outro, não é na mensagem, é em você, na sua capacidade. Fala, seu Lucas. Você não supõe até a maneira que eu falei, que eu quero que você não conhece o hospital. Mas é o seguinte, o hospital, aqui no plano terrestre, é o lugar mais frequentado de espíritos. Tanto do bem e do mal. Não, entendeu? Ele é um centro onde tem a parte espiritual que já foi provado, e tem espírito que mora em enfermaria. Quando partiu, sentiu como se fosse agradecido, mora em enfermaria. Fica. Então, tanto espírito bom como espírito mau, lá, digamos, se tiver 300 funcionários, é capaz de ter quase 1000 espíritos padrões por aí. Tanto do bem e do mal. Isso já foi provado pelo André Luiz, a não ser que ele esteja errado. Não estou dizendo que ele está errado, não. Então, por isso que eu Na verdade, Kardec... conhece o que é hospital. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de perguntar de madrugada, é verdade que fica entrando e saindo espírito aqui, mas no outro dia vi resposta para mim. Entendeu? Então, o hospital é muito assim, digamos, tanto do bem como do mal. Geralmente, seu Lu, não só o hospital, mas locais que tem muita gente, muito público. Onde tem muita gente, também tem muito espírito, entendeu?
Escola, hospital, teatro, onde tem muita gente, parque, bar. Não é que o Ribeiro está aqui. Bar, então, cemitério tem muito. No hospital, normalmente, o paciente reza muito, o familiar do paciente ali reza muito. Pode proporcionar. Gente, ó, Kardec fala que, na verdade, nós estamos nos acotovelando com os espíritos o tempo inteiro. Tem muito mais espíritos desencarnados do que pessoas encarnadas na Terra. A quantidade de espírito que está aqui é muito grande. Por isso nós sofremos influência o tempo todo. E é lógico, se onde tem mais gente, tem mais espírito também. Porque ali o encarnado está ali, está os obsessores dele, os anjos guardião dele, os protetores dele. Imagina, onde está um, está vários. Percebe? Fala, dona Aura, você levantou a mão? Eu acho que é natural que no hospital tenha muito mais que quase em qualquer lugar, porque a tendência de todas as pessoas que morreram e que não sabem que morreram, e isso já ficou claro nos trabalhos de psicografia, de desobsessão, eles ficam lá, pensando, vamos dizer, passa a morar. Já tem uns casos que a senhora já estava lá há muitos anos, sim. Então lá é natural que tenha muita gente, porque a pessoa acha que continua lá doente. Tratando ainda. Tratando. Então é muito carregado. E também nas casas, onde a pessoa morou. Isso. Isso aí é bem evidente. Volta para casa. Oi, quem me chamou? Oi, Larissa. Eu vou fugir um pouquinho. A gente pode ter mais de um tipo de mediunidade? Sim. Excelente pergunta essa sua. A gente vai falar sobre isso no curso. É normal que a pessoa, às vezes, desenvolva vários tipos de mediunidade. Com o tempo, ela tende a desenvolver mais uma do que as outras. Aí uma vai se sobressaindo, as outras vão diminuindo a intensidade. Mas é normal. É normal isso acontecer. Queria falar em relação ao que ela falou no Evangelho. Ela faz o Evangelho. A gente não precisa fazer o Evangelho regularmente. Eu faço isso e já aconteceu várias vezes, várias situações variadas, inclusive uma vez foi uma situação assim, emocionante. Você está triste, não sabe o porquê da tristeza. Às vezes está irritado, nervoso, tenso. E aí para e pensa, mas por que isso? Não tem resposta. Certo? Você não encontra uma resposta em você, nas situações assim. Então, você pode ter certeza absoluta que é alguém que está perto de você ali. Excelente. E Excelente. eu tenho o Evangelho na gaveta, isso aconteceu ontem. De manhã, eu estava numa ansiedade, numa angústia, uma preocupação que não tinha razão de ser, porque eu tenho um compromisso, mas ele é lá para o final do mês ainda. Eu ainda tenho um tempo enorme para poder terminar de preparar tudo. Aí, eu respirei fundo assim e falei assim, nossa, tem um trem errado. Aí abri a gaveta, tirei o Evangelho, abri, li um trechinho, tentando ler, tentando concentrar bem nas palavras. Aí fechei os olhos assim, fiz uma oração rapidinho para mim e para quem estivesse perto de mim. Aí botei o Evangelho na gaveta. Acabou. Sumiu como por encanto. Isso é muito comum. Excelente. Aquela sensação acabou, desapareceu e o dia correu normalmente sem nenhuma sensação ruim, sem, sabe, nada. Até mesmo que eles pegam esse gancho desse pensamento da ansiedade para fazer. Eu sei que eu já percebi em mim. Fazer você acreditar que é seu. E você fica com aquele pensamento repetitivo. O que a senhora fez? Quebrou esse padrão. Mudou o padrão vibratório. A senhora mudou com a oração o com o padrão Evangelho. vibratório, então aquele pensamento que ia ficar em cima de você não ficou. Isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, uma vez foi super interessante. Eu acho que vale a pena contar. Apesar de, às vezes, eu falar demais. Eu tinha um colega, uma pessoa assim, difícil, complicada, prolixa. Eu sempre tive paciência com ele. Eu nunca assim, não tive nenhuma reação assim, mais inconveniente com ele. Um dia, ele chegou perto de mim, falou uns negócios lá, mas me deu uma raiva, me deu vontade de pegar e jogar na parede.
e dá um trampo nele assim. Aí eu fiz assim, né? O que está acontecendo? Aí conversei com ele, falei, precisava ser dito, ajudei na situação lá. Fui lá, catei o evangelho e fui para o banheiro. Banheiro é um lugar que ninguém te incomoda, né? Aí abri o evangelho, li, fiz uma oração para mim, para que eu tivesse discernimento, para não deixar aquilo acontecer, para ele, que é uma pessoa que tem nas dificuldades dele, e para aquele espírito que estivesse ali no momento tentando agredi-lo através de mim. Que era essa situação, sério. E foi numa época que eu estava fazendo um tratamento sério, eu fazia um tratamento espiritual no Centro Henrique Krieger. Aí passou, acabou a raiva, acabou tudo. No dia seguinte, era um tratamento lá. Eu cheguei, sentei lá na mesa, na cadeira, o pessoal começou, fica ali fazendo oração, dando passo na gente. E daí a pouco eu escutei a orientadora dos médios que ficam sentados no fundo, falou assim, fala para ela. Aí o médium lá do fundo levantou, veio, ajoelhou na minha frente, pegou as minhas mãos, beijou e agradeceu por eu ter percebido a presença dele, por eu ter rezado para ele, e que a minha oração tinha aberto um caminho totalmente diferente, e quando eu rezei para ele, alguém foi lá, pegou ele e levou para o centro, onde ele estava. Olha, gente. E ele tinha recebido ajuda, apoio, orientação, e que ele nunca ia esquecer de mim. E que sempre ia rezar para mim por isso, entendeu? Então, às vezes, um minuto que a gente para, que você pensa, que você conta até 10 antes de explodir em relação a uma determinada situação, e se você é capaz de fazer uma oração assim, você nunca é capaz de imaginar a extensão disso. A primeira coisa que eu falo é que sempre nos protege. Sempre. Isso, esse processo que ela falou é o verdadeiro vigiai. Porque ela se vigiou, ela percebeu que veio aquele impulso, né, dela. Ela usou da vigilância e depois da oração. Orai e vigiai. Percebe? Percebe? Quantas pessoas no mundo não ficam estressadas, chateadas, ansiosas, depressivas, porque vem algo externo que ela não está percebendo que não é dela, ela traz para ela e acredita que é dela, e aquilo vai crescendo. E ela acha que ela está doente. E é apenas uma conexão. É apenas fruto da mediunidade. Percebe? Bom, então a gente falou da dúvida, né? Voltando aqui para o nosso conteúdo. A gente falou da dúvida, só para lembrar. Médio iniciante, quando a gente está começando, é muito natural ter dúvida. E isso vai acontecer muito com vocês. O que você tem que fazer? Persista e se permita experimentar. Porque você experimentando, você vai começar a degustar. Como é que você sabe o sabor de uma comida? Experimentando, provando, não é? Então, conforme você vai provando, esse seu paladar vai enriquecendo, você vai aprendendo os sabores, as nuances de sabores. E assim a mediunidade, você vai se experimentando, às vezes vai vir sensação que você não quer, ou que você não gosta. Mas às vezes vai vir sensação boa. E nesse processo você vai aumentando sua sensibilidade, você vai aumentando a sua acuidade sensorial para isso. Vai melhorando, você vai percebendo as diferenças de energia que estão à sua volta, vai sabendo discernir melhor, vai sabendo discernir o que é seu e o que não é, e fazer o que ela fez, ter mais vigilância, para entender, opa, isso aqui não é meu não. Peraí, como assim? Eu tô querendo enforcar o fulano? Isso não é meu. Eu não quero isso. Vai lá, faz oração, muda seu padrão vibratório, corta. Quantas pessoas ficam doentes, tomando remédio, ficam dopadas porque simplesmente não conseguem se desconectar. Quantas pessoas estão internadas em hospitais psiquiátricos com diagnóstico de esquizofrenia porque simplesmente não sabe desse processo. Não conhece a questão da conexão mediúnica, do padrão vibratório. Quantas pessoas sofrem? Eu acabei de citar meu pai. E vai lá com a pessoa.
Vai lá. Mas só que essa dúvida tem hora vem algum pensamento muito mal para nos testar também, não vem? Lógico. Ainda mais se tiver uma vibração mais baixa, vai vir coisa ruim também. Mas, E aí que tem que ter a vigilância. mas agora, a oração, principalmente, ela pode ser um pensamento positivo. Não. A Madre Teresa de Calcutá, ela diz que o início da qualidade de uma oração é o sorriso, né? É verdade. Toda oração, seu Lu, toda oração te eleva. Sim, mas, digamos assim, Então, automaticamente te provoca um pensamento positivo. Porque às vezes a gente tem a oração aquela que a gente aprendeu. O Pai Nosso, essas coisas, tudo mais. Ah, É isso que eu quero. não. Se definir. você falar uma oração decorada só da boca para fora, não significa nada. Pai nosso, Pai do céu, adiantou nada. Mas quando eu faço, mesmo que seja uma oração decorada, que venha do coração, eu falo, meu Pai que está no céu, eu me conecto com Ele, falando e sentindo o que eu estou falando, é muito poderosa a oração. A oração é uma das coisas mais poderosas que a gente tem. Segundo André Luiz, gente, a gente vai falar sobre isso no curso também. Segundo André Luiz, quando a gente está em oração, a gente emite jatos de luz. Jatos de luz, tá? Bom, a gente falou aqui de médiuns iniciantes, falamos da dúvida, e é importante também falar dos médiuns mais desenvolvidos. Aqui, quando eu falo médium, vamos lembrar? Eu estou falando de médium ostensivo, tá? Todos nós temos mediunidade. Mas usamos a palavra médium, inclusive é um protocolo que Kardec segue. Quando ele fala médium, ele está se referindo aos médiuns ostensivos. Já tem uma sensibilidade maior, percebe mais facilmente. Então, os desenvolvidos que eu falo, não porque eles estão prontos. Aqui o termo desenvolvido significa, assim, que ele já é experiente na mediunidade, que ele já trabalha com a mediunidade dele há um tempo. Porque, assim, perfeito ninguém vai ser, não existe médium perfeito, né? Então, essa palavra desenvolvido aí, se refere a isso, aqueles médios que já têm uma certa experiência com o ofício, de lidar com a sua mediunidade, de se contactar com os espíritos, já tem um discernimento mais claro da conexão que ele faz com os espíritos. Então, por isso, essa palavra quer dizer isso. Não significa que ele está pronto, que ele é perfeito, tá? Esse tipo de médium que já tem essa experiência, ele também precisa ter cautela. Não é porque ele já tem uma certa experiência que ele já frequenta, às vezes, sessões mediúnicas, já faz contatos claramente, tem uma sensibilidade para discernir claramente a presença dos espíritos perto dele, que ele não tem que estar vigilante. O orar e vigiar é para todos, para todos. E o médium desenvolvido, aí ele, principalmente ele, por já conhecer os perigos, né, que a gente falou lá atrás, os perigos da mediunidade, de como ele pode cair na mistificação, na enganação, na obsessão, por saber disso, e provavelmente até experimentado algo parecido com isso, ele tem que estar sempre atento e buscando instrução o tempo inteiro. Tem muito médium que chega num ponto que ele já tem um certo discernimento, né, uma certa experiência, ele acha que ele não precisa estudar mais, ele acha que ele já sabe tudo, pronto, a armadilha está pronta. Já viu falar o termo arapuca? Os antigos falavam muito arapuca, é a armadilha, né? Quando o médium acha que ele já está pronto, que ele já sabe tudo, que ele não precisa estudar, que ele já entende tudo, ele está prontinho para ser pego e fisgado pelos espíritos inferiores. A arapuca está pronta. Esse é o famoso médium presunçoso, porque ele se deixou levar pelo orgulho. Porque ele acha que já sabe, ele acha que não precisa estudar mais. Pronto, o orgulho tomou conta dele. E qual que é a pior das vicissitudes? Se o orgulho é a pior das vicissitudes, ele vai te conectar com quem? Os espíritos inferiores. Então, o médium, perdão, o médium que não busca sempre está em constante instrução, leitura, aprendizado, buscando conhecimento, se aprofundando.
ele vai ser vítima, sim, de processos até muito perigosos de obsessão, que vão acontecer para tirá-lo do caminho. Vamos supor que é um médico que está ali trabalhando, frequentando casa espírita há muito tempo, já faz muita caridade, já trabalha 30 anos lá na casa espírita, parou de estudar, começa a achar que sabe, começa a deixar o orgulho tomar conta. Os espíritos vão fazer arapuca para tirar ele da casa. Quando ele perceber, ele vai estar doente, não vai estar trabalhando mais, ou vai ter alguém da família muito doente, ele vai ter que... Sabe, é feito um trabalho que a gente nem imagina para poder nos tirar do caminho, daqueles que são espíritos inferiores que querem nos prejudicar. É muito grande, gente. Existem assim, projetos para destruir casa espírita. Tá? Depois, se vocês quiserem e tiverem a oportunidade, leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita. Vocês vão entender como é o processo para atacar a médium, para atacar aqueles que estão no caminho, para destruir os trabalhos de caridade, sejam eles quais forem. Então, o médium que já tem um certo discernimento, já está uma certa experiência, né? Ele precisa estar buscando, sim, instrução. Ele precisa estar mais vigilante, porque ele tem conhecimento para isso. Então, veio aquela... O exemplo que a senhora deu foi perfeito, dona Sandra. Veio aquela impulsividade, né? Aquela energia assim, de raiva, se ele der voz para aquilo, pronto, conexão está feita. Fez a conexão. Então ele vai ser um médium de espírito inferior. E ele vai atacar, vai prejudicar, vai magoar alguém, depois ele vai se sentir muito mal com isso. Se for só uma obsessão simples. Se não for uma fascinação ou coisa pior. Né? Então, ele tem que estar sempre observando as experiências mediúnicas para aprender com elas. Sempre há algo para aprender. Quem trabalha aqui com a gente na desobsessão sabe disso. Toda terça-feira, nem que seja uma frase, tem algo que está ensinando para a gente. Sempre tem algo que é muito valioso, que acontece, e que às vezes a gente nem estava prestando atenção e a gente aprende com aquilo. Sempre tem o que aprender, gente. Nós temos que ser humildes, terra fértil, para poder aprender sempre. E o médium não é diferente, né? E claro, lembra da fé raciocinada? O médium experiente, ele tem que estar com a fé raciocinada clara, assim, que tem que analisar, ele tem que usar a razão. Não é porque alguém falou, sair acreditando que é fulano, que é cicrano, não. Analisar. Usar a lógica. Peraí, igual eu falei aqui, né? Tá cheio de mensagem aí de gente famosa que desencarnou. Cuidado, muito cuidado. Porque às vezes a pessoa que está divulgando aquilo, pode ser que ela não tenha intenção de enganar ninguém, mas pode ser que ela está sendo mistificada. Percebe? Ela pode estar sendo mistificada sem perceber. E aí você acredita naquilo, você também está sendo. Você também está sendo mistificado. Digamos assim, igualzinho, essa parte eu gostei demais. Não faz com maldade, não faz com nada. Agora, quem que tem que chamar a atenção dela, chamar? Aí a pessoa que tem discernimento, se é uma pessoa próxima a ela, que já tem um certo discernimento, chegar para ela e falar, olha, fulano, cuidado com essas mensagens. Você tem alguma forma de ter prova de que é essa pessoa mesmo? E se ele, esse médium, não for uma pessoa presunçosa, todos aqueles médios lá que a gente falou que são imperfeitos, sabe? Se ele não for orgulhoso, vaidoso, presunçoso, ele vai ouvir aquela orientação e ele vai tomar mais cuidado. Se for, ele vai continuar sendo fascinado, vai continuar. Muito, muito pesado. E tá assim, ó. Tá assim, ó. Com respeito a ele. Eu chegar nele e falar para ele, esse negócio teu aí não está muito bom, não. Vamos modificar. Ele pode se sentir ofendido comigo. Sim, se ele se sentir ofendido, é o orgulho. É a vaidade. É a vaidade dele. Mas se na minha consciência, voltando atrás, e se for eu que tiver com inveja dele, aquele papo? Por isso a fé raciocinada. Por isso vigilância. Mas porque ele vai ter se ele tiver vigilante,
ele vai perceber o que você está fazendo, se aquilo que você está falando tem lógica, se aquilo que você está falando tem procedência, ou se aquilo é uma forma que você está tendo para poder prejudicar ele. Fé raciocinada. Ele tem que fazer o filtro da razão. Se ele usar a razão, ele vai discernir se o que você falou tem fundamento ou não. Percebe? Usar a razão o tempo inteiro, a lógica. Olha só o que Kardec traz para nós, na questão 216 do Livro dos Médiuns, capítulo 17. Se quiser muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Né? Aquele médico que está começando, ou aquele que já tem uma certa experiência, mas acha que não precisa aprender mais nada, e já acha que pode fazer tudo, que sabe tudo, vai ser joguete de espírito inferior. Lembra daquela outra frase do Livro dos Médiuns que a gente viu semana passada? Tomara que seja apenas espírito leviano. Se for só leviano, tá ótimo. Porque às vezes vem ali uma rajada de problemas pro seu lado. Certo? De mistificação e etc. O que mais? Quais os cuidados? Cuidado com os abusos. Espíritos não estão sempre à disposição de acordo com a sua vontade. O que significa isso? Se você quer ter um contato frequente com a espiritualidade superior, determine horários específicos, de preferência locais adequados. Ah, mas às vezes a pessoa não está frequentando, mas ela está estudando. Enfim, tem um monte de situação que pode acontecer. Um monte de variáveis que pode impedir, às vezes, a pessoa de frequentar uma casa espírita. Mas ela ter ali o culto no lar, por exemplo. O culto no lar não é um horário específico, no mesmo dia da semana, em que você vai fazer uma oração, que você vai ler o Evangelho, elevando seu padrão vibratório automaticamente. Então, ali é um lugar propício, sim, para se ter uma conexão segura com a espiritualidade. Desde que você faça o Evangelho no lar com sinceridade, buscando aprender mesmo, se conectar com Deus ali naquele momento, seu padrão vibratório vai subir. Tem um horário específico, tem uma disciplina, e ali você vai receber a visita dos bons espíritos para cuidar da sua casa. E ali você pode ter certeza que pode vir ali uma comunicação positiva para você. E se não vier, está tudo certo, não significa que eles não estão ali. O fato de, às vezes, você não ouvir ou não perceber, não significa que os espíritos não estão ali. Eles estão. E o culto no lar é um momento que a espiritualidade usa para fazer uma limpeza na sua casa. Tipo assim, se tiver um obsessor ali precisando de ajuda, é um momento que eles usam para resgatar, para fazer a limpeza fluídica da energia da sua casa. É um momento de muita luz para a casa, para o lar, para a família. Por isso a gente fala da importância do culto no lar. Tá? Então, assim, ó. Então, eu tô no meio do meu trabalho, passando raiva, e eu vou achar que eu vou receber uma orientação positiva. Se você não fizer uma irradiação, uma oração, e mudar seu padrão vibratório, não vai. Você vai receber a intuição ruim mesmo. Pensamento ruim, para colocar mais fogo na fogueira. Mas se for vigilante, como a dona Sandra fez, como o Lucas fez, fazer irradiação, fazer oração primeiro, pedir auxílio, mudar o padrão vibratório, aí sim você pode receber ajuda. Tá? Mas é importante essa questão de a gente pensar o seguinte: eles não estão o tempo todo à nossa disposição. Eles têm mais o que fazer. Eles vão vir em nosso auxílio? Vão. Mas nem sempre eles vão estar à disposição assim. Agora eu estou pronto, estou aqui só esperando você falar, eu quero só ajuda, eu vou. Não. A não ser o seu anjo guardião, que ele sim tá por sua conta. O resto não. Tá? Então, muito cuidado. Cuidado com abuso. Tipo de abuso, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que vestir uma roupa para ir no show. Meu amigo espiritual, o que você acha, hein? Que roupa que eu vou pro show? Gente, por incrível que pareça, tem gente que faz isso, tá?
Por incrível que pareça, tem gente que vai... Tipo assim, vou fazer prova agora. Me ajuda! Vocês acham que vai ajudar? Percebe? Isso é o abuso, sabe? Você começar a achar que tudo que você vai fazer, eles vão te dar uma intuição, que vai te dar o caminho. Cara, você tem que andar pelas próprias pernas. Eles vão te auxiliar, mas a sua jornada é sua. Ninguém vai fazer a sua jornada por você. Então, muito cuidado com isso. Estudar sozinho também é muito diferente de estudar em grupo. Sim, é Eu diferente. não entendi nada, no grupo eu consigo entender. Sim. Não, aí estudar é outra história, né? Estudar é outra história. Você está ali reunindo com um grupo de pessoas com a intenção de aprender, tudo bem. É muito válido. Muito válido. Muito válido. É o que a gente está fazendo aqui agora. Mas faça uma leitura também, sabe? No seu dia a dia, faça, vale a pena. Para mim, sozinho é diferente do grupo. Entendi. Não sei, parece que sozinho eu Não, com consigo certeza, o entender. estudo em grupo, você tem outras percepções para te ajudar, né? Além de outras percepções de encarnado e de desencarnado também. Também é marcar tudo horário, tudo certinho, né? Marcado horário, disciplina. Agora, o anjo da guarda, a gente pode dizer, vem cá, toda hora. Pode, mas se for para você pedir para ele te ajudar a trocar de roupa, ele não vai te ajudar, não. Entendeu? Eu tenho uma lista, se eu fosse sair lá do barraco, vem cá, eu estou indo para tal lugar, você quer ir mais. Conto com a sua proteção. Não, tudo bem. Você falar para ele, não, conto com a sua proteção. Tudo bem. Mas me dá os números da loteria agora. Vai. Isso não vai acontecer, né, gente? Fala, tu. Você vai para o Rio de Janeiro, entra na favela, quer Deus ajuda. Mas aí pode pedir ajuda, né? Pra sair, né? Pedir ajuda para sair, pode. Ô, meu Deus, entrei no lugar errado, tô na favela. Meu anjo guardião me ajuda, me protege, mas não sai daqui. Beleza. Entrou de propósito. Pessoal, quer dar uma calma? Não, eu quero falar aqui. Eu estou ali ouvindo você falar, né? Eu lembrei do Marcelo. Quando a gente ia fazer as provas do curso, falava assim, Cristiano, não vale não, porque ela escuta os espíritos. Aí uma vez o espírito respondeu para mim assim, ele acha mesmo que eu vou te responder? Se você está fazendo o curso é para você aprender. Se vira e responde. Viu, espírito sério, faz isso. Não espere, gente, nenhum privilégio da espiritualidade superior. Espírito superior não vai te dar nenhum privilégio. Ele vai te dar trabalho. Ele vai te dar oportunidade para você exercitar e se melhorar. Jesus deu privilégio para os apóstolos? Deu serviço, deu trabalho, deu morte, sacrifício para eles. Foi. Entende? Não passa a mão, não. Ele te dá oportunidade, ele te ajuda, te orienta, mas não te dá privilégio. Jesus, o que fez com os apóstolos, gente? Chegou para eles e falou assim, vai agora de dupla, cada um para um canto do mundo, espalhar o meu evangelho, curar os doentes. Cara, olha que responsabilidade. Largar sua família. E ele falou mais. Vocês não vão levar uma troca de roupa extra, vocês não vão levar alimento extra, vocês vão com a roupa do corpo e com a fé em Deus, para provar para as pessoas que Deus está protegendo vocês. E vão espalhar o meu ministério. Cara, olha a responsabilidade. Ele não deu privilégio, ele deu muito trabalho, muito sofrimento, muito sacrifício para eles. Percebe? A ignorância que tinha. E eles assumiram. E eles assumiram e foram. Né? Percebe? Espírito superior não dá privilégio. Te dá oportunidade, te dá trabalho, te ajuda, te orienta. Mas privilégio não. Tá bom, é possível perder a mediunidade? Sim. É possível que a sua mediunidade seja suspensa? Sim. É possível. E a gente vai entender agora como que isso é possível, quais as causas disso acontecer. Isso pode acontecer seja definitivamente, seja momentaneamente. Na maioria dos casos, é momentaneamente. Mas pode ser que aconteça definitivamente? Pode.
Então, quais as causas para você perder a sua ou ter a sua mediunidade suspensa? Primeiro delas, isso aqui, gente, segundo Kardec. Aqui eu estou seguindo Kardec, tá? Primeiro, abandono. Sabe essa história que a gente estava falando aqui? Me dá os números do Mega Sena. Ou então eu começo a usar a mediunidade para meu benefício próprio. Eu começo a usar a mediunidade para adivinhar coisas, falar coisas para os outros em troca de dinheiro. Não, eu te curo, mas é R$100 a consulta. Não, eu te curo, mas você vai arrumar para mim um emprego para o meu filho. Percebe? Todas as vezes que você usa a mediunidade para benefício próprio, você está abusando da espiritualidade. Porque a mediunidade é sagrada. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. Mediunidade não foi feita para ser fonte financeira, gente. Se alguém pensa um contrário, me desculpe, mas não é espírita. O espiritismo, Kardec, tá? A essência do espiritismo, a essência dos ensinamentos evangélicos, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Mediunidade não é fonte financeira, e nem fonte de favores ou fonte de poder. Então, todas as vezes que você abusar disso, você vai ter a sua mediunidade suspensa, tá? E pode ser definitivo. Tem um exemplo para dar para vocês. Alguém já ouviu falar do Gasparetto? Filho da Zíbia Gasparetto? Ele pintava, né, mediunicamente. Começou a vender os quadros. Ele teve a mediunidade dele suspensa. E depois ele mandou uma carta falando que se arrependia amargamente, porque já desencarnou, né? Ele já desencarnou. De tudo que ele fez, que ele poderia ter feito muita coisa boa, ajudado muitas pessoas e usou a mediunidade a favor próprio. Ele ajudou algumas pessoas, ajudou. Ele tinha programa de televisão, ele aconselhava muitas mulheres, principalmente, e ajudava, né? Mas ele abusou da mediunidade dele. Tá? Inclusive, foi expulso do centro que ele frequentava por causa disso. Então, é possível que isso aconteça. Isis, você levantou a mão? Peraí. O Elton, ele morreu jovem, então, né? Porque então não faz muito tempo que ele faleceu, o Gasparetto, né? Não sabia que tinha falecido, não. O filho da Zíbia Gasparetto. Eu lembro dele. Faleceu jovem. Ele, acho que 50 e poucos anos, se eu não me engano. Faleceu 50 jovem. e poucos. Faz muito tempo? Eu acho que foi essa idade. Eu não sei ao certo, não, a idade dele. Eu sei que ele era jovem. Sim, jovem. Ele apresentava programas de televisão e tudo, né? Nossa. Isso. Tinha programa e tal. Eu não sabia nem que ele tinha perdido a mediunidade por conta dessas transações comerciais aí que ele fez, né? Com a mediunidade dele, vamos dizer assim, né? Triste. Triste. Muito triste. Então, isso é possível de acontecer. O que mais? Vamos ver o que Kardec fala a respeito disso. Ó. De qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servir dele. Ou seja, se os espíritos te abandonam, o que você vai fazer com a sua mediunidade? Né? Se eles se afastam de você, para que vai adiantar a sua mediunidade? Nesse caso ali, tem que ter um motivo, né? Tem um motivo. Tem, claro. Quando não obtém mais nada, sempre a faculdade é positiva. Agora, vamos para o abuso já é diferente. Então, eles podem... Eu confundo ali o abuso com essa Não, calma. Aqui ele está falando o seguinte, às vezes, nem sempre é porque você perdeu a mediunidade. Você tem, mas os espíritos se afastam. No dia que você ter mediunidade, os espíritos se afastam de você. Você não vai fazer contato com ninguém. Nenhum espírito, eu estou falando. E por que eles te abandonam? Por que eles afastam? Por causa disso que eu falei, entendeu? Entendeu? Eles vão afastar por causa disso. Por causa de estudo, compreensão, entendimento. Mas, igualzinho, aqueles métodos que nós tínhamos no passado,
Os espíritos hoje já tem uma pessoa mais, quando eles ficavam mais leve para escrever e tudo mais, né? Antigamente ele já tinha aquela dificuldade. Hoje ele, como eu gosto para um médico que tem mais rapidez, mais conhecimento, e faz como os outros mais rápido, para ele não tem tanto sofrimento. Eu li um livro que supria antigamente os espíritos. De pegar na mão do médico, fazer, desenhar. Calma. Entender? A gente vai falar disso. Né? Calma. Esse assunto é na próxima aula. A gente vai falar disso na próxima aula. Fica dando aula. Mas essa situação ainda pode piorar muito, porque eles podem passar a ser usados só por espíritos, entre aspas, do mal. É aí que está, dona Aura. Por que às vezes tem a perda da mediunidade? Porque, por exemplo, imagina, a pessoa os espíritos afastam. Quem vai ficar? Os bons espíritos afastam. Quem vai ficar? E aí, às vezes, até por proteção. Corta a mediunidade da pessoa até por proteção. Porque ela vai ficar ali só aos maus espíritos. Entendeu? Ah, sim. Aí corta. Corta aí, para ela não ser tão prejudicada assim. Percebe? O que mais? Quais outros motivos pode ter para ela ter uma mediunidade suspensa? Provação. Como assim? A pessoa, tudo depende. Ah, meu mentor, que roupa que eu vou trocar? Ah, mentor, eu posso mudar de emprego ou não? Ah, mentor, o que eu faço na minha vida? Começa a depender demais das decisões dos espíritos e para de ter a própria decisão. Começa a achar que ela começa a perder a opinião própria. E aí o que acontece? Pode ser que nesse momento a espiritualidade afasta, mas para a pessoa entender que ela precisa andar com as próprias pernas, entende? Por isso a provação. O caso de provação é nesse sentido aí que ele está falando, tá? Repouso. Como assim repouso? Às vezes o médium ele pode estar num processo de desequilíbrio e ele pode estar sofrendo aqueles desconfortos da mediunidade desequilibrada que a gente viu lá atrás. Às vezes ele pode estar esgotado fluidicamente, energeticamente. Então isso já começa até a desencadear no próprio físico. Aí começa a adoecer por causa de um desequilíbrio energético devido a um excesso, um abuso da mediunidade. Nesse caso, pode ser que a espiritualidade também faça uma suspensão para o médium se reequilibrar energética, fluidicamente. Tá? Isso é possível. Para ajudar ele, para que ele possa se recuperar. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu com a Cristiane. Eu falo porque ela já falou e ela citou esse exemplo dela própria quando a gente estava fazendo essa aula no curso. Teve uma época que ela estava grávida, a gente estava trabalhando, ela grávida, trabalhando, e ela estava muito excesso, gastando muita energia física, tanto com o processo da gravidez, quanto no dia a dia, trabalhos, tudo, os compromissos dela, e no centro e trabalhando, que a gente estava com poucos médicos no centro que a gente frequentava, e ela trabalhando grávida já, com barrigão, ela foi se desgastando tanto que ela adoeceu, e a espiritualidade eu faço para ela, falou, você vai ficar de repouso, é para parar, e nesse momento de repouso ela parou de ter um contato, sabe? Houve ali uma suspensão momentânea para ela se recuperar energeticamente, fisicamente, fluidicamente, tá? Então é possível que isso aconteça. E quando é que isso volta? Vamos supor, a mediunidade foi suspensa. Quando ela volta? Quando a causa que fez aquela suspensão acontecer é eliminada. Ela está de repouso, recuperou, pronto, volta ao normal, ela volta a trabalhar. Ou ela começou a aprender a andar com as próprias pernas, volta. Tá? E o fato, outro detalhe importante, às vezes o fato dessa mediunidade estar suspensa não significa que você não está tendo o amparo da espiritualidade. Percebe? Às vezes eles estão ali, cuidando, te ajudando. Só eles não estão permitindo você fazer conexões muito fortes, muito ostensivas, até para sua proteção. Ou estão deixando te dar algumas respostas para você aprender a buscar suas respostas sozinho. Tá? Prova e repouso. Quando o médico fica obcecado, assim, como eu sou médico, também trafita,
tantas reuniões mediúnicas e mais, dia e noite, vamos supor, fica com aquela ansiedade. O senhor já falou a resposta na pergunta. Quando o médium fica obcecado, ele está obsediado. Obcecado é a ideia Então, fixa. Obsediado, ele entra em corre na aprovação. Ele vai ter a mediunidade dele suspensa. Ele vai ter a mediunidade suspensa se ele estiver abusando. Aí pode ser por repouso ou por provação. Depende da situação. Cada situação é uma situação diferente. Eu pensar que a aprovação me tirar para mim, como dizer, sentir. Isso. Entendeu? Isso. É isso. E o repouso é no caso de descanso. Uhum. É isso. Quer dizer que a aprovação é essa que eu tenho comigo, né? É como diz o outro, quer ver o que ele vai fazer. Isso. Exatamente. Vamos ver como é que ele vai agir. Vamos deixar ele tomar a decisão por si mesmo. E arcar com as consequências disso para ele aprender. Fala tudo. Deu? Pessoal, ó, a gente vai continuar com a atividade. Alguns não fizeram, outros fizeram. Se permitam. Por que vai continuar? Porque eu vou colocar em prática o que a gente aprendeu. Persistir, se permitir, experimentar e confiar. Lembra, ó, não estou instigando você a fazer uma psicografia como foi feita. Parabéns por terem feito, mas não é isso, tá? Se veio psicografia, ótimo. Mas se veio uma frase, uma palavra, ou um pensamento que você achou estranho, traz só para a gente discutir e ver. Será que é meu? Será que não é? Para a gente analisar se aquilo foi uma conexão ou não, para eu ajudar vocês a tentar entender. Acontecimento depende do que causou aquele acontecimento. Se foi por você, pode ser que sim. Tá? Às vezes alguma coisa que você pensou, ou uma decisão que você tomou, que você não costuma tomar essa decisão e causou aquilo, pode ser. Mas se for algo externo, que veio de outras pessoas, de ambiente, aí não, aí é coisa da vida. Entende? Mas se é uma decisão que você tomou, que você não costuma não tomar, sabe? Uma vontade de fazer algo que você costuma não ter, aí pode ter sido uma conexão. Entendeu? Respire fundo. Enche seu peito de ar. Vamos agradecer, então, por mais esse momento que nós tivemos aqui essa noite. Essa aula abençoada de hoje. A gente pode trocar várias informações, experiências. Isso faz a gente aprender ainda mais. Eu, particularmente, aprendi muito com vocês aqui hoje. E por isso eu agradeço de coração. E te convido a agradecer também. Trazer a gratidão no seu coração pelo momento que tivemos aqui, abençoado mais uma vez. E através dessa gratidão, te ajudar você a irradiar novamente. Fazer com que a sua luz se expanda além de você, reequilibrando não só todo o seu sistema psíquico, energético, perispírito, físico, mas também envolvendo todo o ambiente, irradiando. Irradie. E agradeça do fundo do seu coração por mais essa noite especial que tivemos. E agradecendo, te convido a fazer a oração que o nosso grande amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo, enche o peito de ar e solta.
Jesus abençoe. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês.